Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 141. Dando prosseguimento à nossa série, chegou o momento de falarmos de mais 3 capítulos ou 3 entradas do início do livro 11 das Meditações de Marco Aurélio Antonino, isto é, capítulos ou entradas de números 6 a 8. Como sempre, fazendo uso da tradução em domínio público de Dona Virgínia de Castro e Almeida, nós colocaremos à disposição, sob forma transcrita, dos nossos eventuais espectadores, aqueles que venham parar neste vídeo, do trecho em questão que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos. Então, basta ir aí à área de descrição e ver o que será lido e discutido neste vídeo. Então vamos ver o que Marco Aurélio deixou anotado de si para si em mais 3 meditações do seu livro 11. Livro 11, capítulo 6. Primeiro apareceram as tragédias, recordando-nos os acidentes da vida e mostrando-nos que são naturais e que não devemos atormentar-nos ao ver num palco maior os mesmos dramas que nos encantam no teatro, porque entendemos que tem de realizar-se assim, e os próprios que exclamam «ó, citeram», têm igualmente de o suportar. E os autores de tragédias disseram por vezes coisas úteis. Por exemplo, citação: «Se os deuses me desprezam, e aos meus 2 filhos, é porque para isso há uma razão». Fim de citação. Mais, citação: «Não devemos irritar-nos contra as coisas». Fim de citação. E também, citação: «ceifar a vida como espiga fecunda». Fim de citação. Depois da tragédia apareceu a comédia antiga, cuja livre linguagem foi rica de ensinamentos, e pela sua franqueza lembrou aos homens, não sem resultado, que devem evitar a vaidade. Foi com a mesma intenção que Diógenes imitou essa livre linguagem. Considera depois o que foi a comédia intermediária e por que afinal se introduziu a nova comédia, que a pouco e pouco se reduziu à imitação engenhosa da realidade. É sabido que esses poetas disseram também coisas úteis, mas que resultado alvejava afinal todo esse esforço da poesia e da arte dramática? Quem se lembra do livro 7º, certamente trará à memória algumas passagens ali, algumas meditações, que nada mais são do que citações a autores trágicos, sobretudo, né? E mais especificamente a Eurípides, lá por volta dos capítulos 30 e 40 do livro 7º, nós temos algumas meditações que nada mais são do que a transcrição de 1 ou 2 versos de obras de outros autores, sobretudo autores trágicos. E aqui Marco Aurélio está, de uma certa maneira, tornando claro para si próprio o uso que se pode fazer das tragédias, o uso filosófico que as tragédias podem ter. Então, primeiro apareceram as tragédias. Isto já é algo que desde a antiguidade mais remota se diz que as tragédias são anteriores à comédia. Então, primeiro apareceram as tragédias, recordando-nos os acidentes da vida, as vicissitudes a que toda a existência está sujeita, e mostrando-nos que são naturais, que coisas por vezes funestas, por vezes destrutivas, por vezes muito fortes, acidentes da fortuna muito impactantes, são coisas que podem acontecer, coisas que estão inscritas no jogo da vida, coisas que, enfim, a realidade pode nos trazer. E que não devemos nos atormentar ao ver num palco maior os mesmos dramas que nos encantam no teatro. Aqui, evidentemente, se trata de uma interpretação filosófica de algo que a tragédia traz. Por quê? O que nós veremos na tragédia não é essa frieza ou esse distanciamento frente a acontecimentos funestos, a calamidades, enfim, a esses momentos em que a vida parece desabar sobre um ser humano. E sim, um contrário. É muita lamentação, muito remorso, muita amargura, muito choro, etc, etc. O que se vê ali é justamente o contrário. Mas os estoicos viam
na tragédia justamente uma oportunidade de o indivíduo se educar e observar como ele não deve se comportar, como ele não deve se movimentar no mundo. Ele não deve ser como Antígone, escalando na sua raiva tão rapidamente. Primeiro com Ismênia, depois com Creonte e por aí vai. Não deve ser como Édipo, tão obstinado e tão teimoso em buscar aquele que trazia a poluição para Tebas, sem perceber que era ele mesmo quem estava sendo apontado como culpado pelos deuses. Não deve ser como nenhuma outra figura, como Andrômaca ou como Medeia, enfim, como nenhuma dessas outras personagens trágicas que são tomadas por paixões, que obcecam, que cegam e não conseguem agir friamente, né? Eu estive até numa conversa via WhatsApp com alguns amigos e colegas meus, refletindo a respeito da falta de personagens que encarnariam virtudes estoicas ou algum tipo de ataraxia diante do que é de força maior, porque não é um tipo de personagem atraente, nem na dramaturgia, nem na linguagem cinematográfica, nem mesmo na literatura, porque como o indivíduo de um certo modo absorve todos esses impactos com o mínimo possível de desarranjo interior, né, de desarrumação interna, é um tipo de personagem que acaba não interessando, porque o que tem valor no cinema, na literatura, no teatro, são justamente essas paixões desenroladas, levadas às últimas consequências. Ora, os estoicos veem nisso também uma oportunidade de um indivíduo se educar, ver como não deve agir, como não deve reagir às circunstâncias, perceber que essas circunstâncias existem, que essas circunstâncias podem nos acometer, transtornar nossa vida, modificar muito do que julgávamos como seguro, e que, no entanto, o modo de reagir a tudo isso não é aquele que os personagens trágicos demonstram, né? Não é aquele apego ou à honra, ou a um direito familiar, ou ao amor, qualquer coisa assim, que eles demonstram, né? Porque entendemos que tem de realizar-se assim. Então, visto que tudo tem o selo do destino, por assim dizer, na tragédia, uma atitude racional e fria diante disso obrigaria um indivíduo a perceber que aquelas coisas são inelutáveis, são inescapáveis, que não poderiam ter sido de outra maneira, né? E os próprios que exclamam ó citerum, que é o início da lamentação de Édipo na peça Édipo Rei, né, de Sófocles, tem igualmente de o suportar. Então, os que também se lamentam, suportam. Então a questão aqui é a seguinte: sabendo-se que a vida pode trazer ocasiões difíceis, acontecimentos calamitosos, enfim, pode fazer tudo desabar sobre si, há duas possibilidades: ou você reage a isso com a maior naturalidade e racionalidade possíveis, ou você se lamenta e se torna uma espécie de personagem trágico na sua própria vida. Então aqui a ideia é observar o que a tragédia nos mostra, o que ela nos oferece, como uma oportunidade de educação para a própria vida. E isso pode ser estendido ao cinema, à literatura, quaisquer formas de apresentação de narrativas fictícias ou menos fictícias, né? E os autores de tragédias disseram por vezes coisas úteis. Por exemplo, aqui está se falando da possibilidade de pensar algumas citações dessas tragédias como coisas úteis para a edificação de si próprio, né? Coisas que têm uma relevância filosófica. E nós temos 3 citações que já foram feitas em outros pontos das meditações, lá no livro 7º, né, entre a meditação 38 e a meditação 41. A primeira: se os deuses me desprezam e aos meus 2 filhos, é porque para isso há uma razão. Estamos falando aqui de Antíope, uma tragédia perdida de Eurípides,
Então aqui uma mãe que aceita a tragédia, enfim, o acontecimento trágico que recai sobre si e sobre seus próprios filhos, vendo ali uma manifestação divina. Depois, mas não devemos irritar-nos contra as coisas, porque é inútil. Irritar-nos contra as coisas é inútil. Tudo foi arranjado para acontecer daquela maneira. Há a marca do destino ali se demonstrando de maneira clara, portanto, é tolo e irracional agir assim, né? É uma citação também de Eurípides, Belerofonte, uma tragédia perdida. E também ceifar a vida como espiga fecunda, aqui mais um símile, desta vez também de Eurípides, de uma peça chamada Ipsipiles, também perdida, em que nós vemos uma comparação entre o termo natural da vida, que é a morte, e os ciclos naturais a que tudo está sujeito. Então, nós terminaremos ceifados como as espigas de trigo são ceifadas. Aí continua Marco Aurélio dizendo que não apenas as tragédias são úteis, mas as comédias também têm muito de útil. Depois da tragédia apareceu a comédia antiga, cuja livre linguagem, cuja franqueza, cujo livre falar, né, o parlar franco, né, como se diz em italiano, cuja livre linguagem foi rica de ensinamentos, né, e pela sua franqueza lembrou aos seres humanos, não sem resultado, que devem evitar a vaidade. Como as coisas na comédia são muito cruas, muito nuas, muito sem véus, isso ensina, em uma certa medida, a sinceridade. Isso ensina, em uma certa medida, a falta de véus desnecessários para as coisas, né? E foi com a mesma intenção que Diógenes, estamos falando de Diógenes de Sinope, o grande cínico, né, imitou essa livre linguagem aqui, vendo-se a profissão filosófica de Diógenes, com toda a sua teatralidade, como tendo um ponto em comum bastante acentuado e claro com a comédia. Então há algo de cômico naquela figura, muitos o notaram, e essa liberdade com que ele falava é algo importante para a instrução dos outros, né? Considera depois o que foi a comédia intermediária e por que afinal se introduziu a nova comédia, que são formas vistas como menos importantes que a comédia clássica, porque ali o texto não era tão bem trabalhado, havia mais elementos de mímica, enfim, de uma certa comicidade mais simplória, e por isso o texto às vezes ficava mais rarefeito, menos rico, né? Que a pouco e pouco se reduziu à imitação engenhosa da realidade. Então há algo enfim, menos apreciável nessa nova comédia do que na comédia antiga. Ainda assim, há algo a se retirar dali, né? É sabido que esses poetas disseram também coisas úteis, mesmo esses poetas que talvez não fossem artistas tão bons quanto os anteriores, né? Estamos falando aí de algo dos séculos III e II, antes de Cristo, e a antiga comédia, a antiga tragédia lá, séculos VI, V e IV antes de Cristo, né? É sabido que esses poetas disseram também coisas úteis, mas que resultado alvejava afinal todo esse esforço da poesia e da arte dramática? Então é algo que se deve levar em consideração, né? E toda obra de arte se retrata a realidade com relativa fidedignidade, terá algo a oferecer àquele que quer aprender como viver. 7. Com que evidência se te apresenta a ideia de que não há outro gênero de vida mais propício a tornar-te filósofo do que este que agora tens? Interessante porque em alguns pontos Marco Aurélio vai queixar-se a si mesmo de que há uma falta da sua atividade filosófica, tendo-se em vista a vida que ele leva, uma vida muito atribulada do ponto de vista político ou das relações sociais e políticas que ele levava. Mas aqui ele reafirma, né, uma posição tipicamente estoica de que a filosofia não ensina a falar nem a pensar fundamentalmente, mas a agir.
E, portanto, sendo uma vida tão ativa, uma vida em que as ações contavam tanto, nada poderia ser mais interessante e mesmo enriquecedor para alguém que tivesse uma existência assim, que ter um background filosófico. Então, com que evidência se te apresenta a ideia de que não há outro gênero de vida mais propício a tornar-te filósofo do que este que agora tens? Ele reconhece na sua vida uma série de elementos que justamente o desafiam o suficiente para que a sua filosofia seja posta à prova nos termos mais altos possíveis. Então ele vê na sua própria vida uma dignidade filosófica, uma dignidade que nasce da dificuldade que ela mesma lhe impõe, e tudo isso lhe permite, ou permite a ele, um desenvolvimento pleno dos seus ensinamentos filosóficos. Né? Então, se ele viesse a se queixar da sua falta relativamente à filosofia, nestes momentos ele se lembrava de que essa vida que ele levava era a melhor vida possível para ele e a vida mais cheia de situações que poderiam inspirar pensamentos que se transformariam em ações. Bruna traduz este trecho assim: quão claro se manifesta não existir na vida outra situação tão propícia ao cultivo da filosofia como esta em que te encontras agora. Ou ele estava pensando na sua vida em geral, ou numa situação específica na sua vida, mas a argumentação vale para os dois casos. A ideia de que uma vida ativa poderia ser acompanhada de um ensinamento filosófico era algo muito caro aos estoicos. E por fim temos aqui a meditação de número 8 do livro 11. Um ramo que se desprende do ramo contíguo desprende-se fatalmente da árvore. Assim o homem que se separa de um só homem separa-se da sociedade inteira. Mas o ramo é desprendido por uma vontade alheia. O homem, pelo contrário, separa-se do próximo por sua própria vontade, pelo ódio, pela aversão, sem pensar que fica separado da sociedade. No entanto, Zeus, que organizou a sociedade humana, concede ao homem que dela se separa a faculdade de poder, de novo, unir-se-lhe e tornar a ser uma das partes que formam o conjunto. Porém, muito refletida, essa separação torna a união cada vez mais difícil e mais custoso o reaver o lugar perdido. Eu acho que é melhor aqui muito repetida em vez de muito refletida, tem mais a ver com o que está no texto original. Provavelmente é um erro tipográfico. Né? Numa palavra, a diferença entre o ramo que, desde o princípio, vegeta e respira ligado à árvore e aquele que, depois de separado, aí foi de novo enxertado. Digam lá os jardineiros o que quiserem. Convém, pois, crescer juntos, mas não pensar juntos. Muito bem, então nós vemos aqui mais uma meditação em que Marco Aurélio insiste consigo próprio acerca da necessidade de cumprir até o final a sua natureza sociável de ser humano. E faz-se aqui uma comparação entre nossa situação como seres humanos e, mais especificamente, a situação de Marco Aurélio Antonino como aquele dado ser humano em questão e a situação de um ramo, um galho de uma árvore. Então, um ramo que seja cortado do ramo contíguo, do ramo que está a seu lado, ou do ramo que o sustenta, melhor dizendo, é cortado não apenas deste galho, deste ramo, mas de toda a árvore. E o ser humano deve se ver como um ramo, um galho de uma árvore ainda maior. Né? O único defeito desta comparação é que na árvore existe uma espécie de hierarquia entre os galhos, ao tronco e por aí vai, o que não necessariamente se vê no mundo humano em termos naturais. Um ramo que se desprende do ramo contíguo desprende-se fatalmente da árvore. Se eu corto um galho, um pedaço de um galho, ele não está mais preso à árvore. Assim, o ser humano que se separa de um só ser humano, de um só homem, anthropos, né, estamos falando do ser humano em geral, separa-se da sociedade inteira. E o ser humano precisa ver isso. Então, quando ele manifesta, ou cultiva, ou acalenta sentimentos como mágoa, ressentimento, ódio, aversão, etc., etc., face a outro ser humano, ele está se apartando da sociedade inteira. Né? Mas o ramo é desprendido por uma vontade alheia. Alguém vai lá e corta o ramo, ou um raio cai e
faz o ramo desprender-se. O ser humano, pelo contrário, separa-se do próximo por sua própria vontade. É o ser humano que, movido pelas suas paixões, por paixões antissociais, se separa, se amputa do resto da sociedade quando se coloca contra o outro ser humano. Pelo ódio, pela aversão, sem pensar que fica separado da sociedade. Então é necessário ter isso em mente para que o ódio, a aversão, a mágoa, o ressentimento, a amargura e outras paixões que tais não permitam que nós nos desvencilhemos de toda a comunidade humana, por assim dizer. No entanto, Zeus, a vontade divina, o universo, a natureza, que organizou a sociedade humana como uma cópia da sociedade entre os deuses e uma parte da cosmópolis, da cidade universal, concede ao homem, ao ser humano que dela se separa, a faculdade, o poder, de novo unir-se-lhe, voltar ao seio da sociedade. Isto é, voltando a cultivar em si sentimentos como de tolerância, como de respeito, como de gratidão, como de amor ao próximo, de abertura a outrem e por aí vai. E tornar a ser uma das partes que formam um conjunto. Então é possível voltar. Você se distanciou da sociedade ao brigar com aquele seu parente. Mas se você pedir alguma reconciliação, fizer as pazes, pedir perdão, etc., você volta a se conectar à sociedade humana. Porém, muito repetida, é melhor que refletida, essa separação torna a união cada vez mais difícil. Há esse poder de voltar a conectar-se com todo o conjunto social, a árvore da sociedade, digamos assim, mas se houver um hábito de brigar, um hábito de separar-se dos outros, a volta será cada vez mais difícil. Então aquele que se ira com muita facilidade, ou aquele que se magoa com muita facilidade, criará em si um veso que tornará cada vez mais difícil a reconexão, cada vez mais difícil a volta ao convívio humano mais sadio. E mais custoso o reaver o lugar perdido. Por questões óbvias, por razões óbvias. Numa palavra, a diferença entre o ramo que desde o princípio vegeta e respira ligado à árvore e aquele que depois de separado aí foi de novo enxertado. Então, se há uma poda numa árvore, é possível o enxerto, mas é necessário um remendo ali para que um galho se conecte a outro. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Funciona também, há uma conexão feita pelas células vegetais entre um pedaço do ramo e o outro, mas não é a mesma coisa. O melhor seria não ter havido aquela poda, não ter havido aquela amputação. Digam lá os jardineiros o que quiserem. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Então o ser humano, ao se indispor com outro ser humano, pode evidentemente reatar relações e recolocar-se dentro da koinonia, dentro da comunidade humana, mas se ele criar o hábito de separar-se, de se indispor, vai ser mais difícil voltar. Convém, pois, crescer juntos, mas não pensar juntos. Então, seja da mesma vegetação, mas não da mesma mente, quer dizer, há um espaço para a liberdade interior, mas é necessário fazer algum tipo de acomodação com os seres humanos que nos cercam. Então, é possível manter a liberdade interior, não pensar como os outros e ainda assim ter boas relações, tanto quanto possível, com essas outras pessoas, porque isso sustentará ao mesmo tempo nossa natureza racional e nossa natureza social, sociável, política. Essas duas coisas são necessárias para que a nossa natureza se cumpra, que ela se concretize e que nós vivamos da melhor maneira possível. Então, colocar-se dentro da comunidade humana, sim, mas resguardando aquilo que é nosso, aquilo que é próprio, é a receita estoica. Neste ponto é algo que Marco Aurélio traz de si para si, diante dos seus próprios olhos, neste ponto das meditações. Nós continuamos com o PLMMA em outro vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.